Sejam bem-vindos ao ambiente virtual do Cefac. Hoje iniciamos o curso de férias, que nós teremos durante esses 3 meses seguintes. Como dizia o ditado, enquanto descansa, carrega pedra. Eu espero que não sejam pedras, que sejam pérolas. E nós consideramos pérolas, como o Dr. Gilson falou, as obras de psicografia de Chico Xavier. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade de eu poder ocupar esse ambiente. Que é uma oportunidade enriquecedora, em especial ao Dr. Gilson e ao professor Edilson. E, segundo, eu quero lembrar sobre a obra, que ela é uma obra que foi publicada antes dos ensinos do André Luiz e antes das novidades também da psicografia de Divaldo Franco, para citar essas duas fontes mais seguras do Espiritismo. Então, ela veio preparar o caminho para muitos conhecimentos mais importantes ainda e mais pormenorizados. Mas ela veio facilitar a compreensão. Ela veio mais de 50 anos depois do Livro dos Espíritos e mais de 50 anos dos nossos dias. E segundo, em terceiro, a gente precisa recordar que Jesus foi o primeiro consolador que apareceu, quando ele disse: "Vinde a mim os que sofrem, leve ao meu fardo, bem-aventurados os que sofrem." Isso nos consola, nos conforta. Entretanto, nós precisamos compreender o aspecto transformador do Espiritismo, as consequências dos seus ensinos. Porque o consolo, ele fica dentro da gente, é uma coisa pessoal. Agora, a transformação atinge o nosso redor. E isso é o mais importante para que nós possamos nos transformar e transformar o mundo para um mundo melhor, que é o caminho que a humanidade segue. Bom, todos podem participar através do chat, fazendo suas observações, algumas perguntas, que na medida do possível a gente vai atendendo as questões relevantes. Então, com a palavra aí o nosso amigo Márcio, para dar as boas-vindas. Muito boa noite, minhas amigas, meus amigos, minhas irmãs, meus irmãos. É uma alegria estarmos aqui juntos para nos deliciarmos com esta portentosa obra, O Consolador. Esta obra, pela mediunidade santa de Francisco Cândido Xavier, é uma obra diferente já desde o início, porque ela foi feita através de perguntas e respostas a Emmanuel. E essas perguntas feitas por encarnados. Foi lá no Centro Espírita Luiz Gonzaga, foi decidido, no dia 31 de outubro de 39, foi decidido que ia ser feita essa obra. E ela foi concluída 8 de março de 1940, ou seja, pouco mais de 4 meses. Esta grande obra ficou pronta, com perguntas e resposta de Emmanuel acerca exatamente desses 3 aspectos que a doutrina espírita nos traz com clareza: o aspecto científico, o filosófico e o religioso. Emmanuel responde exatamente nestes 3 aspectos. Ele traz para nós as explicações que nos consolam. E Emmanuel ainda disse o seguinte,
que a primeira questão que ele ia responder era essa. Nesses três aspectos, filosófico, científico e religioso, qual o mais importante? Qual o maior? Emmanuel disse que o aspecto religioso é o ângulo divino que liga ao céu. É a restauração do Evangelho de Jesus. Mas não quer dizer que a ciência e a filosofia não sejam importantes, não. Ele diz que a ciência e a filosofia nos liga à Terra. É um campo de investigação humana. Então, nós estamos triplamente aí ligados a esta questão da nossa evolução e do nosso fortalecimento. E Emmanuel diz mais. Ele diz que, olha, a cooperação dele não tem a presunção de ser a última palavra, não tem a presunção de trazer soluções definitivas. Não. Ele disse que vem colaborar com o que ele pode. E ainda nesta sua humildade, nessa simplicidade, Emmanuel ainda disse que não vai entrar nas questões polêmicas que envolvem a questão religiosa e a questão filosófica. Portanto, Emmanuel traz para nós, nesta obra, um ensino pronto, um ensino para exatamente ficar ali acolhido em nossos corações. E como há essa tripartição, ciência, filosofia e religião, nós vamos começar hoje exatamente por onde tem que começar mesmo, pela ciência. Nós vamos hoje tratar de questionamentos que envolvem a ciência. Como é que é a ciência e o espiritismo? O que Emmanuel traz para nós, Sidney? Por favor, meu amigo, fale aí para a gente. Pois é, Márcio. Emmanuel nos esclarece, utilizando conhecimentos conhecidos da ciência, e entre eles alguns desconhecidos da ciência terrestre, ele nos facilita praticar a fé raciocinada. Porque o Espiritismo, ele tem como norma a fé raciocinada. E para raciocinar, nós precisamos das bases filosóficas e científicas para solidificar o nosso raciocínio, a nossa compreensão. Eu vou, então, compartilhar uma tela para a gente acompanhar, através do PowerPoint, a nossa conversa. Bom, então o livro, como é do conhecimento de todos, é o Consolador. Ele foi psicografia de Emmanuel, através do Chico Xavier, como nós já sabemos, com publicação em 1940, em março. A primeira parte, a científica, ela vem a primeira pergunta do livro. Tem o Espiritismo absoluta necessidade da ciência terrestre? Veja bem, absoluta necessidade. De modo algum. Porque nós reconhecemos no Espiritismo a própria ciência espírita. E ela caminha lado a lado com a ciência terrestre. Entretanto, o concurso científico da Terra é útil quando oriundo da consciência esclarecida e sincera. É uma observação que Emmanuel faz sobre a consciência dos nossos cientistas, que são falíveis, como nós mesmos. Então, a ciência do mundo, se não deseja continuar na tirania e na destruição, tem absoluta necessidade do espiritismo. Nós sabemos que a ciência sem o amor, ela é
cega, ela é sem sentimento e pode produzir efeitos danosos para a humanidade. Nós vemos muitas descobertas que poderiam ter sido utilizadas para o bem, sendo utilizadas para a destruição. E a ciência não tem a última palavra. Ela precisa de reconhecer que ainda tem muita coisa para ser descoberto. Aliás, os ensinamentos são infinitos, nós não sabemos até onde se para algum dia, e não ter o orgulho de apresentar a última palavra a respeito de nenhum assunto. Mas o que é ciência? Ciência é o conhecimento que explica os fenômenos obedecendo a leis que foram verificadas por métodos experimentais. Então, é de ciência que nós vamos falar. É de conhecimento que obedece leis e realizadas, descobertas e estudadas em laboratório para depois na vida cotidiana. Então, ela baseia a ciência na previsibilidade, na previsão e no controle de fenômenos que podem ser observados. Daí, a dificuldade para, nas normas rígidas da ciência, estudar o espiritismo, porque a mediunidade é o fenômeno experimental do espiritismo, científico. Então, o telefone toca de lá para cá, e não daqui para lá. Então, tem que ser feito algumas adaptações na forma de pesquisar dentro do espiritismo. Emmanuel considera 5 ciências fundamentais e outras secundárias. Ele faz uma divisão didática e começa com as 5 ciências fundamentais e considera essas 5 ciências a química e a física, colocando para essas duas, a tarefa de estudar a ação íntima dos corpos, suas relações entre si e suas propriedades. Então, estudar os corpos. Psicologia e sociologia, que examina a paisagem dos sentimentos e os problemas sociais. Então, nós partimos dos corpos, agora para os sentimentos e problemas sociais. E, finalmente, a biologia, a quinta, que estuda o significado da ciência da vida, suas profundezas, revelando a transcendência, a origem e o Espírito e o Verbo Divino. Nós já estudamos o Evolução em Dois Mundos, que especifica e pormenoriza muitos aspectos da biologia, seja humana, seja animal. Outras ciências... Oi? Sidney, dá uma explicadinha para nós aí como é que a biologia chega a essa questão do verbo divino. Como é que a gente pode trazer isso de uma maneira mais palatável para nós? O verbo divino é Jesus. E Jesus falou por parábolas. E as parábolas contêm, na essência, tudo o que a ciência já descobriu após a palavra de Jesus. Só que nós não percebíamos e não tínhamos condições de reconhecer o que Jesus estava falando, e até hoje não temos condições de interpretar na totalidade o que ele disse. Nas suas palavras, então, ele desenhou toda a evolução da humanidade e toda a evolução do universo. Então, vamos lá.
ciências abstratas são a matemática e a estatística, medindo, calculando, enumerando o patrimônio das expressões materiais. E a lógica, orientando a atividade intelectual do homem nas contingências da vida do planeta. Nós precisamos de tudo isso para compreender com profundidade a mensagem de Jesus e não tê-la como crendice, como milagrosa e mas como baseada em leis sólidas, firmes, que se repetem, que se confirmam. Por isso é que eu estava dizendo que nós devemos reconhecer o aspecto transformador do Consolador. E temos também as ciências especializadas. As ciências especializadas como astronomia, meteorologia, botânica, zoologia. E Emmanuel elenca outras ciências dentro dessas classificações didáticas que ele fez. Então, são ciências que nos auxiliam nas atividades complementares das ciências fundamentais. Representam um conjunto de conquistas do espírito humano no sagrado labor da civilização. A humanidade vem evoluindo muito tecnologicamente e, para isso, para desenvolver a tecnologia, ela utiliza dos conhecimentos científicos, naturalmente. Sobre as ciências fundamentais, que são as 5, ele faz a pergunta sobre a posição da ciência da vida, da biologia. Como é que é vista, então, a biologia? Até agora, a biologia está encarcerada nas escolas materialistas da Terra. Veja bem, na teoria da evolução, de acordo com a ciência da Terra, a evolução ocorre por mudanças na composição do DNA. E essas mudanças ocorrem ao acaso, sem nenhuma direção, de acordo com a ciência, provocada pelos raios cósmicos que incidem nas ligações químicas das bases nitrogenadas do DNA e alteram a sequência das substâncias contidas no DNA, nas bases nitrogenadas, alterando, então, a forma do ser. E nós sabemos, através do Espiritismo, que não é bem assim, que existe uma equipe encarregada de monitorar e de realizar essas mudanças genéticas para que os seres novos venham com características mais avançadas e as espécies possam evoluir, não ao sabor de raios cósmicos, mas sim ao sabor da inteligência de Deus, cumprindo através da espiritualidade. Então, os enigmas profundos são mais nobres apelos à realidade espiritual. Então, é muito simples perceber que os raios cósmicos não seriam capazes de fazer mudanças químicas inteligentes dentro do DNA, que há necessidade de uma inteligência ativa agindo na composição química daquele átomo, daquela molécula. Então, isso aí abriria para a ciência a oportunidade do encontro com a divindade dirigindo o mundo, porque estatisticamente é impossível uma mudança para melhor, sendo essa mudança provocada pelo acaso das radiações cósmicas. Veja bem, a química. No caminho da química,
as forças do plano auxiliar, espiritual auxiliam o homem terrestre? Gente, como é que a ciência vai procurar alguma coisa que ela não conhece e não sabe que existe? Então, grande parte das descobertas são intuitivas. E a espiritualidade auxilia os nossos pesquisadores, os cientistas. E nós sabemos que não precisa de ele ter fé e nem acreditar em Deus para que ele receba a ajuda do alto. Basta ele estar empenhado no trabalho honesto que ele esteja fazendo. Então, muitas coisas que parecem por acaso, por coincidência, foram preparadas pela espiritualidade. Os prepostos de Jesus espalham-se por todos os setores do trabalho humano, cooperam com o homem no seu esforço de aperfeiçoamento. Essa palavra cooperam é muito bondosa, utilizada por Emmanuel. Na verdade, Kardec, que é mais racional, fala que eles nos dirigem. E o homem aprende com a natureza química. Ele copia os exemplos e as sequências que existem na própria natureza. E o homem inventou, os cientistas inventaram uma nomenclatura que é muito mais simples do que o que realmente ocorre, porque nós vemos uma parte ainda muito primitiva da ciência, mas isso vai melhorar. Então, no rol dos acontecimentos ao acaso, eu quero lembrar o caso da dinamite, que é um assunto aí muito atual por causa do Prêmio Nobel. A glicerina foi descoberta e estava sendo utilizada como explosivo em minas de extração de minérios. Só que ela explodia de forma muito perigosa para as pessoas. Um belo dia, o Alfred Nobel, que era o industrial e o cientista que pesquisava sobre vários assuntos, pesquisando sobre a nitroglicerina, deixou um frasco cair. Por acaso, nós sabemos que o acaso não existe. E esse frasco caiu e derramou a nitroglicerina na serragem. E ele percebeu, então, depois, que ele podia explodir a serragem misturada com nitroglicerina. E fabricou, então, artefatos destruidores com a nitroglicerina, com a dinamite, produzindo a morte de muita gente e o enriquecimento próprio dele, porque ele, naturalmente, registrou o invento como propriedade dele. Bom, ele ficou muito contrariado mais tarde, porque veio a descobrir que ele tinha provocado a morte de muita gente com as bombas que ele produzia. E resolveu, então, doar mais de 90% da fortuna dele, que não era pouca, e instituir o Prêmio Nobel, que é esse que nós conhecemos. Então, veio em origem do dinheiro ganho pelo Alfred Nobel através do descobrimento de pesquisa científica. Então, cerca de 90 elementos químicos, nós sabemos que o número atômico do urânio é 92, dá origem a todas as substâncias que existem na Terra. Naquela época, Emmanuel referiu-se os pesquisadores, os que produziram as perguntas para Emmanuel, calculou em torno de 250 mil substâncias. Provavelmente hoje isso seja mais. Então, a pergunta é:
esses 250 mil vêm só de 92? Será que são 92 ou será que tem algo mais na origem ainda? Então, poderão reduzir-se ainda mais as fontes de origem? Nós sabemos, através do Espiritismo, que a origem da matéria é o fluido cósmico universal. E o fluido cósmico universal não foi ainda identificado pela ciência terrestre, que mal caminha ainda hoje pelo mundo dos quarks, que são as partículas subatômicas que formam o núcleo do átomo, o próton e o nêutron. Então, na sua base estão os átomos. Na base conhecida da ciência seriam os átomos. E ele tenderá para a unidade. Então, de acordo com o avanço do conhecimento, o átomo, que já não é mais literalmente átomo, porque átomo significa que não divide, e nós sabemos que o átomo é divisível, e nós sabemos hoje que as partículas do átomo são divisíveis, e mesmo essas partículas, os quarks, eles não são ainda a unidade da matéria, porque existem catalogados pelo menos seis tipos de quarks, e não é a unidade. Então, a ciência tenderá para a descoberta um dia da unidade, e essa unidade está no fluido cósmico universal. Onde a fonte de energia para a matéria, de vez que a radioatividade opera incessantemente, trabalhando suas forças. Toda a vida mantida no sistema solar recebe a energia do Sol. Essa energia vem através da luz e através dos raios cósmicos, através da radiação espalhada, emanada pelo Sol, atingindo todos os planetas. Nós, de seres vivos, na nossa associação de diferentes formas, incluindo bactérias, vegetais, animais, para chegar no humano, nós temos mecanismos de captar a energia luminosa e transformá-la em energia química. Então, a radiação ultravioleta, a radiação infravermelho e a radiação visível são, então, os agentes principais que transportam a energia que vem do Sol e que é utilizada por nós, seres vivos, na manutenção da vida. Todos os seres e todos os centros embrionários da vida recebem a renovação constante de suas energias através da chuva incandescente dos átomos, que o Sol envia à sua família de mundos. Essa resposta é fabulosa, porque ela fala... Oi. Essa questão aí é maravilhosa, né? É. A gente remeter lá no livro Os Mensageiros, se não me falha a memória, no capítulo 33... O Aniceto diz para nós, lá no capítulo 33, do livro Os Mensageiros, mediunidade do Chico também, que na natureza física que nós temos aqui, o Sol é a mais alta imagem de Deus que nós temos. Daí ser o Deus dos egípcios, né? Então, olha aqui, o interessante nessa palavra, olha como as coisas vêm de forma quase imperceptível, através da chuva incessante dos átomos que o Sol envia à sua família de mundos. Então, ele está informando que a chuva é de átomo. Então, nós recebemos radiações luminosas, mas recebemos partículas atômicas através das radiações cósmicas. Partículas com alto teor energético
que são estudadas pelos nossos cientistas. São fragmentos de átomos que vêm do Sol. Essa radiação que vem do Sol, elas são oriundas da fusão nuclear de dois hidrogênios para formar um átomo de hélio mais energia. Então, a luz solar tem origem na fusão nuclear, numa explosão atômica. Essa fusão, então, na verdade, ela une um trítio com o deutério, formando o hélio e o nêutron. O trítio tem um próton e dois nêutrons, por isso chama trítio, e o deutério tem um próton e um nêutron. Então, nós temos aqui 3 e 2, 5 partículas. E o hélio tem apenas 4 partículas. Então, é liberado um nêutron, por isso ela é chamada bomba de nêutron. E energia, naturalmente. Então, a tempestade solar carrega partículas de fragmentos de átomos, no chamado vento solar. E ele é de tão forma energético que a vida na superfície da Terra seria impossível se ele não fosse filtrado pela camada de ozônio que envolve o nosso planeta, impedindo que esses raios danosos cheguem até o nosso frágil corpo físico. Uma outra questão interessante é a respeito da criação. Como devemos compreender a assertiva dos químicos, nada se perde, nada se cria. Então, nós temos aqui uma reação química e uma balança. O peso das substâncias reagentes de uma reação química é exatamente igual ao peso dos resultantes dessas reações. Aqui nós não temos gás. Aqui uma reação química liberou um gás, encheu um balãozinho de gás e diminuiu a quantidade de líquido. Só que o peso, a massa dessa substância aqui é a mesma massa dessas duas substâncias resultantes. Demonstrando que o homem modifica, altera as reações químicas, mas ele não cria a matéria. Isso é uma assertiva descoberta por um cientista do nosso mundo, encarnado. Em verdade, o espírito humano não cria a vida, que é um atributo de Deus, nem a vida, nem mesmo os produtos físicos, os minerais. Ele apenas modifica e combina, faz diferentes combinações com as substâncias básicas da natureza. Então, se o homem não pode criar o fluido da vida, nada se perde na obra de Deus. Tudo que Deus faz é eterno. E o que o homem faz não é eterno. Ele é temporário. Todas as substâncias se transformam na evolução para o mais alto. Então, é a chamada lei de Lavoisier, que é a lei de conservação da massa. Que a massa reagente é igual à massa dos produtos. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Passando agora para a física, é um conhecimento desconhecido da física do mundo, a existência da ação espiritual de seres nas leis físicas. Então, existem espíritos especialmente encarregados da execução das leis físicas no planeta Terra? Então, vamos trocar em miúdo essa pergunta. Como ocorre a lei da gravidade? Como ocorrem as leis da eletricidade? Elas ocorrem assim, de forma sozinha, espontânea, natural?
Ou existe alguém encarregado de fazer com que essas leis ocorram? Como ocorre uma chuva, uma tempestade? Como ocorre um tsunami? É força bruta da natureza, assim, cega? Nós, então, vem essa pergunta. Existem espíritos especialmente encarregados da execução dessas leis físicas? Essa verdade é incontestável. As definições do materialismo serão inúteis em face da realidade dos fatores transcendentais nos grandes fenômenos físicos da natureza. Então, se ocorre um tsunami, existe uma inteligência e várias inteligências mais primitivas comandando aquele fenômeno geológico. No Livro dos Espíritos, na questão 536, aborda esse mesmo assunto. Os espíritos exercem ação sobre a matéria e são agentes da vontade de Deus. Perguntamos se alguns dentre eles não exercerão certa influência sobre os elementos para os agitar, acalmar ou dirigir? Evidente, nem poderia ser de outro modo. Por quê? Porque Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Deus é o arquiteto do universo. Agora, os executores são seus filhos. Sidney, diga. Essa parte aí também é interessantíssima, porque Emmanuel confirma essa informação lá no livro A Caminho da Luz, lá se não me engano, no capítulo 21, onde aquele rei francês, né, Felipe II, quis invadir a Inglaterra sem justo motivo, e ele armou mais de 200 navios. A Grande Armada. 35 mil homens, não é isso? E eles iam invadir a Inglaterra injustamente. E aí Emmanuel nos fala, lá no livro A Caminho da Luz, que houve uma intervenção espiritual para provocar a tempestade e só chegou na costa inglesa aqueles que tinham sido forçados a participar desta armada. Isso. E lembrando também aquela imagem de Moisés abrindo caminho no mar para que os hebreus pudessem se defender do ataque dos egípcios no caminho de volta dos hebreus para a Terra Prometida. E vemos também a passagem bíblica de Jesus acalmando a tempestade que foram submetidos os seus amigos, os seus apóstolos, os pescadores que estavam em alto mar. Então, existe uma ação inteligente dirigindo os acontecimentos geológicos, os acontecimentos das leis físicas, que nós chamamos de leis da natureza. Então, os elementais exercem uma função importante nesse aspecto, que é também lembrado no Livro dos Espíritos. A produção de certos fenômenos, as tempestades, por exemplo, é obra de um só espírito ou de muitos. Então, reúne uma massa inumerável desses espíritos, eles são chamados de elementais. Viana de Carvalho, lá no livro Atualidades do Pensamento, de psicografia do Chico Xavier, comenta sobre o assunto, esclarecendo muitos detalhes. Eu quero lembrar alguma coisa que ele falou, que os elementais encontram-se em toda parte, na superfície da Terra, na atmosfera, nas águas, nas profundidades, na subcrosta, junto aos elementos vulcânicos. Então, os elementais estão ali, executando a sua experiência e fazendo a sua missão de trabalhar, assim como nós,
desenvolvemos a inteligência construindo o nosso mundo, fazendo computadores, fazendo carros, fazendo naves espaciais. Tudo isso é o que nós fazemos na nossa vida. E eles fazem o trabalho deles com os elementos do planeta, as substâncias, os minérios. Eles são invisíveis, mas executam infatigável e obscuramente o trabalho imenso nos mais variados aspectos dos reinos da natureza, junto aos minerais, aos vegetais, aos animais e mesmo junto aos homens, os elementais. E o homem, no seu orgulho, na sua vaidade de achar que sabe tudo, pensa que nós dirigimos a vida. E veio essa pergunta: como são considerados, no plano espiritual, os conhecimentos atuais da física da Terra? Então, os cientistas estão, na verdade, do lado de cá ou do lado de lá? Aqueles que descobrem, aqueles que comandam a ciência estão do lado de cá ou do lado de lá? As noções modernas da física aproximam-se cada vez mais do conhecimento das leis universais. Aproximam-se, mas ainda está muito distante, isso é a bondade dele. Em cujo ápice repousa a diretriz divina, que governa todos os mundos. Então, nós estamos longe de descobrir a última palavra da ciência. O átomo já deixou de ser átomo, passou para quark. Quark ainda é, provavelmente, com certeza, divisível. Então, o átomo não é indivisível. E depois do átomo foi descoberto o quark, e o quark também não é indivisível. Isso nós afirmamos. A ciência está procurando uma maneira de quebrar o quark. E nós sabemos que a energia transforma em matéria e a matéria em energia num ciclo infindável. As noções de físicas conhecidas pelos homens são definições reais ou definitivas. As percepções humanas estão condicionadas ao plano sensorial de determinadas vibrações. Então, aqui, a resposta vem como que nos colocar no nosso lugar, no nosso humilde lugar. Nós percebemos os fenômenos através dos nossos órgãos sensoriais, dos nossos 5 sentidos. Nós estamos na carne e nós podemos perceber muito pouca coisa. Por exemplo, no nosso universo de radiações, nós temos as radiações luminosas e as radiações sonoras. E nós percebemos uma pequena parte dessas radiações. Então, é por isso que nós temos um limite, porque depende do nosso órgão sensorial, depende da nossa retina, depende do nosso ouvido interno, a percepção dessas ondas. E essas percepções são limitadas. O tato é limitado, o olfato é limitado, a audição e a visão também são limitadas. Veja bem, eles atuam um pedaço, uma ação. Nós não podemos enxergar sem a utilização do microscópio coisas pequenas. Não podemos enxergar coisas distantes se não usarmos o telescópio. E não podemos enxergar raios luminosos além do espectro luminoso. Então, as radiações, nós temos de radiações do rádio até radiações do rádio até radiações gama. Tudo isso é uma coisa só. Utiliza as características do comprimento de onda. E nessa faixa de 700 a 400 nanômetros, a luz é visível pelo olho humano. Agora, o ultravioleta, o raio-x, o raio gama não são percebidos pelo nosso olho. É percebido por aparelhos. Nós não vemos o raio-x, nós vemos a imagem provocada
pelo raio-x. Nós não vemos o ultrassom, nós não ouvimos o ultrassom, nós vemos a imagem do ultrassom. Nós não vemos o raio-x, nós vemos a chapa fotográfica impressa pelo raio-x. Nós não ouvimos o rádio, nós ouvimos o rádio através do aparelho que capta as ondas do rádio. Então, a mesma coisa é o som. Então, nossos aparelhos são muito pobres diante da numerosa quantidade de radiações que existem no mundo. Basta saber as radiações cósmicas que nós não percebemos. Então, sob a diretriz divina, a matéria transforma-se em energia. A matéria produz a força, e a força produz a matéria. Então, a força gera o movimento, e o movimento faz surgir o equilíbrio da atração, faz a aproximação. Ô, Sidney. Fala. Sem querer te interromper aí, mas vamos voltar um pouquinho lá nos elementais, porque a Rita quer saber o seguinte: nós podemos ser ou nos tornar espíritos elementares? Não. Os espíritos elementais são, via de regras, espíritos de situação inferior à humana. Inferior no sentido de desenvolvimento evolutivo. Bom, eles são dirigidos por pessoas parecidas conosco, como Moisés teria comandado na abertura do mar, e Jesus, muito maior do que nós, comandou acalmando as ondas da tempestade na hora daquela pescaria. Então, veja bem, nós estávamos falando sobre a força gerando o movimento. Isso nós estamos falando em física. Preste atenção, gente. Isso é física. A força gera o movimento. O movimento faz o equilíbrio da atração. E a atração se transforma em amor. Olha aí o sentimento unindo as forças físicas. As forças físicas gerando o sentimento de amor, que é a atração. Daí, a proximidade entre as leis físicas e as leis morais, que nós muito sabemos através das reações químicas. Ô, Sidney, Fala. Então, esse negócio dos planetas ficarem girando ali em torno do Sol, aquilo ali, tudo que segura aquilo ali é o amor? É isso? É a origem do amor, é o amor primitivo. O amor é um sentimento que evolui. E o nosso corpo também evolui. Nós começamos a vestir o nosso corpo no átomo, e no elétron, no próton. E veja bem, o próton atrai o elétron de forma pela força magnética, pela força elétrica. Essa atração elétrica e a atração gravitacional são indícios de um amor que vai ser o amor que Jesus tem por nós no futuro. Ele começa com uma simples atração e vai evoluindo até transformar-se naquilo que nós conhecemos de mais sublime do amor, que é o amor que Jesus tem por nós. Nós gravitamos em torno de Jesus. A nossa mente gira com o pensamento nas ideias que Jesus nos ensinou, seja através dele próprio diretamente ou através dos emissários que ele enviou. Então, as leis da gravitação universal, físicas, são análogas em todos os planetas. Naturalmente, que cada planeta é feito de uma maneira. Esse planeta Terra foi feito baseado na inteligência de Jesus.
Então, cada planeta tem as suas leis. Quando Jesus fez a Terra, ele, no A Caminho da Luz, cita que Jesus criou as leis físicas do planeta Terra. As leis que nós estudamos aqui servem para o nosso planeta. Os princípios newtonianos foram substituídos pelos conceitos da relatividade. Então, a lei da gravidade já foi substituída pela lei da relatividade. E isso vai vir mais coisas ainda depois de Einstein. Depois da teoria da relatividade já veio novos conhecimentos e virão outros. De tal forma que nós não podemos dizer que lá nos outros planetas as leis são iguais aqui, porque nós nem conhecemos as nossas leis. Partindo agora para a biologia, veja que eu estou dando uma pincelada em cada aspecto, porque para diversificar o nosso estudo. Entretanto, o livro que nós recomendamos o estudo, ele aprofunda mais cada assunto. Como devemos compreender? A natureza é sempre um livro divino, onde as mãos de Deus escrevem a história de sua sabedoria. Então, a vida terrestre, a vida, o ser vivo, os seres vivos, nessa riqueza, nessa variedade e nessa evolução que eles apresentam, não estão abandonados ao acaso das radiações cósmicas, e ao acaso da estatística, e ao acaso da sorte. Eles estão dirigidos pelos seres mais inteligentes e que comandam os elementais, que comandam os fenômenos físicos e que comandam as mutações químicas. Constitui a escola do progresso espiritual, porque existe uma cadeia de seres realizando esses fenômenos. E enquanto realizam esses fenômenos, eles executam a sua evolução. Nós aprendemos a evoluir na inteligência fabricando computadores, que antes eram muito mais grosseiros e hoje são muito mais potentes e mais delicados. E os do futuro, com certeza, nós nem imaginamos como vai ser, porque se nós imaginássemos, já estaríamos fazendo esses do futuro. Os espíritos cooperam no desenvolvimento do embrião, do corpo em que se vão reencarnar. Então, a ciência diz que nós recebemos o nosso patrimônio genético do nosso pai e da nossa mãe. Aí vem a epigenética e fala, não é tão matemático assim. É mais matemático nos seres simples, mas nos seres mais complexos não é tão previsível a herança das características físicas, biológicas, bioquímicas. O que acontece, então? Aí está perguntando se os espíritos cooperam. Então, os espíritos cooperam, sim. Aqueles mais evoluídos, eles são capazes de monitorar a sua reencarnação. Agora, os mais simples não têm inteligência suficiente para isso. Existem os cooperadores, os espíritos, os que nós chamamos de anjo guardião, de espíritos protetores, que nos auxiliam a produzir um corpo necessário para a nossa tarefa que nós vamos executar aqui na Terra. Sidney, acerca disso aí, tem um esclarecimento lá no livro Nosso Lar, no capítulo 47, quando a dona Laura foi reencarnar e ela teve essa ajuda aí, essa cooperação aí que você acabou de falar. E quando a gente vê que espíritos superiores, espíritos elevados, normalmente pedem para não vir com um corpo muito bonito e muito perfeito. Veja Chico Xavier, que só tinha uma visão
e que tinham várias doenças. Veja São Francisco de Assis, que tinha um corpo fragilizado, pegou doenças contagiosas, morreu tuberculoso e pegou tracoma. Então, são espíritos que não pedem facilidades. Eles são missionários e vêm para dar os exemplos, e eles escolhem, embora pudessem vir com um corpo perfeito, como foi o de Jesus, eles escolhem, quase como o de Jesus, né? Eles escolhem corpos com problemas, com doenças. Então, eles chegam a operar complexos celulares da herança física. Por isso é que o filho não é cópia do pai, mas da mãe. Ele é cópia, ele utiliza a bagagem genética do pai e a bagagem genética da mãe, mescla os dois componentes e atua com a sua mente, fazendo uma resultante, um produto único. Todos os seres humanos são únicos, seja no físico, seja no intelectual. Então, aí nós vemos nessa figura uma imagem lá do plano espiritual de um laboratório em que as pessoas estão projetando o corpo onde elas vão reencarnar. Isso é um trabalho feito minucioso na espiritualidade. Naturalmente que, então, aí é que os espíritos superiores auxiliam aqueles que não dão conta de fazer por si só a sua programação. Se investigar os fatores espirituais, aderindo princípios de iluminação das almas, então poderá criar um vasto serviço de melhoramento, de regeneração. Então nós vemos aqui ao lado a mudança de um pedaço de DNA dessa cadeia, dessa dupla hélice enorme aqui que aparece só um pedacinho. Então, isso é uma figura, naturalmente que não é assim que isso é feito. Isso é feito em laboratório químico com altíssima tecnologia. Isso aqui só é um desenho. Ele trocando um pedaço do DNA para fazer uma evolução. Se isso é possível, fazer um homem transgênico. Nós sabemos que isso já é feito com vários vegetais e com vários animais. E seria possível fazer no homem? Os espíritos perguntam. Isso foi perguntado antes dessas tecnologias ser desenvolvida. Lá em 1940. Isso não era ainda conhecido tecnologia para a realização desses eventos. Sidney. Fala. Olha, tá muito bom, mas nós estamos no horário, viu? Tá bom. Então, poderá ser uma notável mentora da eugenia, uma grande escultora das formas celulares, mas estará sempre fria para o humano. Então, se isso fosse possível a gente fazer ao acaso, à nossa vontade, poderia, então, o homem fazer robôs, fazer homens para utilizar, igual nesses filmes de ficção, em que se faz um exército de pessoas que obedecem a uma ordem de um comando para a destruição. Então, a humanidade não está ainda capacitada para utilizar esses conhecimentos. O Consolador é o Espiritismo. A fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão, em todas as épocas da humanidade. Por isso, o Espiritismo utiliza da ciência para embasar os seus ensinamentos. É melhor repelir 10 verdades do que admitir uma falsidade. Para saber se é verdade ou se é falsidade, através do experimento científico, através da experiência vivencial. Espíritas, amai-vos, esse é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, esse é o segundo. Então, é através da instrução, do estudo, do experimento, que nós elevamos os nossos conhecimentos
para níveis mais elevados e a nossa sociedade numa sociedade mais justa, mais honesta e mais evoluída. Nós carregando o nosso espírito e carregando o nosso mundo. Que Jesus nos ampare, nos abençoe, nos fortaleça, que nós saibamos aproveitar isso que o Espiritismo traz de bom para nós, nos tranquilizar os nossos corações. Boa noite para vocês.